Boa noite para você que está sintonizando o canal 8 da NET Campinas. Está começando mais uma edição do nosso Resenha da Bola, edição desta quinta-feira. Quinta-feira recheada de informações. Claro, você vai ver um show de gols, de entrevistas, de muitas informações para você. É o Resenha da Bola que você acompanha, além do canal 8 da NET Campinas, também ao vivo no site do canal 8, que é o canal8.tv.br, e também a partir de hoje ao vivo no site resenhadabola.com.br. Portanto, aí mais uma novidade para você. Agora você tem mais uma opção para nos assistir ao vivo. O canal 8.tv, o canal 8 na tela da sua TV e também na tela do seu celular, do fone, do seu computador, além dos aplicativos, agora também no site Resenha da Bola. Além das opções que você tem também on demand para nos assistir a qualquer tempo, em qualquer horário, através dos nossos canais no YouTube, através das nossas redes sociais, do Facebook, do Instagram, para você participar, para você interagir conosco, interagir com a equipe Classe A de Esportes, interagir também com todas as informações do portal esportemultimídia.com.br, parceiros de todo o nosso projeto Resenha da Bola. Assuntos interessantes de hoje, alguns não muito, principalmente para a torcida do Corinthians. Como nós analisamos aqui no programa de ontem, o Corinthians iria sofrer, e não foi diferente. Sofreu, venceu o jogo, é bem verdade, mas não por um placar suficiente, não pela contagem de gols que precisava. Ou melhor, o Corinthians até marcou o número de gols que precisava. Ocorre que tomou um gol que não poderia tomar. E na Copa Libertadores de América, bem como na Copa Sul-Americana, enfim, nos torneios internacionais, o gol marcado fora de casa tem um peso muito grande para a equipe que o conquista. E foi exatamente o gol marcado fora de casa que acabou dando a classificação ao Guarani do Paraguai no jogo de ontem na Arena Corinthians. E mais uma vez, o Timão acabou sendo eliminado em uma primeira fase, que na verdade é a fase primeira da Libertadores da América, muitos chamam de pré-Libertadores. Na verdade não é bem isso, já é a primeira fase da Copa Libertadores da América, é que ela classifica equipes ranqueadas com um nível um pouco menor nos campeonatos nacionais. Foi o caso do Corinthians e do Internacional de Porto Alegre, que ficaram com pontuações inferiores dentro do Campeonato Brasileiro da última temporada e por isso tiveram que disputar essa primeira fase. O Inter teve sucesso, como nós falamos aqui no programa de ontem, mas infelizmente o Corinthians acabou não tendo a mesma sorte. Vamos acompanhar aí os lances da partida de ontem lá na Arena Corinthians. O Timão, claro, com o apoio da sua torcida, tratou de ir para cima. Foi para cima, mas também começou tomando pressão. Veja aí, primeiro lance da partida, já pressão do Guarani indo para cima da equipe corintiana. A torcida apoiando, o Timão reagiu, também partiu para cima, também buscou o ataque, exigiu do goleiro da equipe do Guarani do Paraguai logo uma intervenção aí na partida. E isso fez com que a fiel torcida fosse para cima, com que a fiel torcida incentivasse bastante a equipe do Corinthians. Houve também, claro, um outro problema que você até vai ver aí na sequência dos melhores momentos da partida que acabou atrapalhando o Corinthians. Um dos problemas foi a expulsão do Pedrinho, ainda no primeiro tempo. O Pedrinho que estava defendendo a seleção brasileira sub-23, e em um lance onde ele acabou até infantilmente sendo expulso, acabou prejudicando e muito. A necessidade que o Corinthians tinha de conseguir a vitória fez com que o time logo de cara fosse para cima e deixasse o time exposto. Aí você vê o lance do Pedrinho, olha como ele subiu com o pé alto na frente do jogador do Guarani. O árbitro estava ali em cima do lance, o Pedrinho já tinha cartão amarelo, tomou o segundo, acabou sendo expulso. A partir daí, o time do Corinthians teve mais dificuldade ainda
para resistir à pressão. Os jogadores do Corinthians, em alguns momentos, demonstraram nervosismo, enquanto que a equipe paraguaia, que veio a São Paulo já com um placar que lhe era amplamente favorável, procurou administrar, procurou catimbar, procurou jogar nas falhas do Corinthians. E o que é ainda principal, e acabou acontecendo na partida de ontem, a arbitragem também foi um ponto determinante e contrário à equipe do Corinthians. O senhor Néstor Pitana, árbitro argentino, por sinal um árbitro bastante experiente, diga-se de passagem, árbitro de Copa do Mundo, árbitro de final de Libertadores, ele teve uma arbitragem tendenciosa, tá? Não dá para se fugir disso. Claro que não dá para colocar na arbitragem a desclassificação do Corinthians. Não dá para se colocar só na arbitragem. Você vê aí, por exemplo, o gol de falta da equipe do Guarani, e muita gente critica o Cássio, dizendo que o goleiro corintiano teria falhado. Mas vejam a velocidade que a bola atingiu na cobrança de falta, como a bola passou pela barreira nessa cobrança de falta. O Cássio foi na bola, ele inclusive disse numa entrevista logo após a partida que tocou na bola, chegou a tocar na bola e pensou, imaginou no momento que com o desvio que ele fez com uma das suas mãos na bola, imaginou que teria sido suficiente para que a bola fosse para a linha de fundo, mas infelizmente não foi suficiente, a bola acabou entrando. Realmente, se o Cássio tivesse ido na bola com a mão firme, não tivesse ido com a chamada mão mole, a mão de alface na bola, teria conseguido, obviamente, fazer o desvio. Mas o Cássio, em outros lances, salvou a equipe corintiana. Então não dá para colocar na conta do Cássio, que normalmente salva a equipe do Corinthians em várias partidas, a conta dessa eliminação. O Corinthians foi eliminado por aquilo que deixou de fazer no todo. E o todo não é só o jogo de ontem, não foram só os 90 minutos daquilo que aconteceu. Você viu aí um resumo da partida na Arena Itaquera ontem. O Corinthians deixou de jogar, principalmente no jogo da semana passada, lá no Paraguai. Então, há que se analisar que Copa Libertadores da América, exceto a decisão, desde o ano passado, vocês sabem, a decisão é um jogo de 90 minutos. Todos os demais confrontos são jogos de 180 minutos. Então você tem que considerar que uma equipe ela tem que ter uma boa performance no jogo de ida e igualmente no jogo de volta. Não pode ser diferente. O Corinthians vacilou na partida fora de casa, não teve uma boa atuação lá, por isso perdeu, veio jogar em casa com a responsabilidade de reverter o resultado. Até conseguiu fazer isso, conseguiu fazer os 2 gols, mas é o que eu disse, não poderia ter tomado. Perdeu várias oportunidades, desperdiçou oportunidades. O Guarani teve oportunidades também de fazer um número maior de gols, além do que fez nessa cobrança de falta. O Cássio evitou coisa pior, porque a zaga do Corinthians teve alguns lances em que falhou. Teve um lance, inclusive, já no finalzinho da partida, que o Luan perdeu uma bola no campo de defesa do Corinthians. Ele tentou vir buscar jogo, que não é nem a função dele vir buscar jogo, mas como o Corinthians não estava conseguindo fazer isso, sair com bola dominada, ele veio tentar sair jogando e acabou se complicando, Então isso acabou também desestabilizando. A partir de um determinado momento, o time do Corinthians mostrou-se desestabilizado. E isso acabou comprometendo o conjunto da obra. Mas quem vai explicar um pouquinho mais sobre esse conjunto da obra, sobre esse momento do Corinthians, sobre essa eliminação, se isso abala ou não esse início de trabalho, que ainda é um início de trabalho do Thiago Nunes, é ele próprio. É o treinador corintiano que falou na entrevista coletiva ontem, logo após a partida que aconteceu lá na Arena Corinthians. Vamos acompanhar a entrevista do treinador do Alvinegro do Parque São Jorge.
Vamos fazer agora. Thiago, à sua direita. É claro que no começo de trabalho é complicado, você teve 9 jogos até essa partida agora contra o Guarani. Você teria mudado alguma coisa em relação aos 2 jogos? Você gostou da atuação do time? O que você poderia falar sobre os 2 duelos que acabaram com a eliminação do Corinthians precocemente? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso torcedor que valorizou muito o esforço que os atletas tiveram em campo, né, aplaudindo ao final da partida, incentivando o tempo todo e mesmo com a desclassificação, entendendo que os atletas deixaram tudo em campo. Também parabenizar os jogadores pelo que eles fizeram também, em termos de atuação, se doaram muito e criamos chances suficientes para vencer o adversário. Ao mesmo tempo, pedir desculpa à arbitragem brasileira pelas críticas que frequentemente fazemos, né, ainda mais enfrentando uma arbitragem hoje terrível, que foi do seu Nestor, um cara já experiente no futebol, sabe levar um jogo da maneira que deseja, e foi determinante para o resultado adverso em termos de classificação. Importante lembrar que vencemos, né, vencemos a partida, criamos para tal, jogamos com um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas em termos do cômputo geral das 2 partidas, né, nós fomos superiores ao adversário nas 2. Criamos chances para no mínimo, empatar o jogo no Paraguai, poderíamos ter vencido, e hoje nem se fala, hoje fomos superiores, mesmo com um jogador a menos, boa parte do tempo. Em um momento pontual, até o momento que houve a falta ali, uma falta que não aconteceu, né? Teve o lance do Mauro e depois ainda a situação do Gil, que o Gil não toca no jogador do Guarani. Então, infelizmente, quando as coisas fogem ao nosso controle, que saem da normalidade do campo, é difícil você fazer uma avaliação precisa em termos de qualidade de jogo. O que eu fico satisfeito é porque a equipe lutou, foi equilibrada. Desses 9 jogos que você falou, eu penso que somente contra o Mirassol a gente teve dificuldades efetivamente. Nas demais oscilamos um pouco, mas sempre fomos melhores que os adversários, sempre criamos situações de gols, sempre tivemos mais finalizações, mais chances, ficamos mais tempo com a bola. E dentro de uma mudança de cultura de futebol que a gente está tentando implementar, 9 jogos é o início de uma competição, é o início de um trabalho, né? Temos muito pela frente ainda para conseguir colher melhores frutos aí durante a temporada. Ô, Thiago, por tudo que envolveu a situação do Pedrinho, né, a expectativa criada pela volta dele e tudo que aconteceu hoje aqui, você teme que, de alguma forma, ele possa ser, sei lá, um vilão, uma espécie de vilão de uma eliminação, e como trabalhar para não deixar essa imagem, esse rótulo no jogador que é muito valioso para você? Não tem nada de vilão, não. É um jogador importantíssimo para a nossa equipe. A primeira falta foi um acidente, e foi bem na minha frente. Ele vai bloquear a bola e escorrega com o pé de apoio e acaba acertando o adversário. E a segunda falta ele não enxerga, né? Ele está de costas, ele vai tentar dar uma bicicleta de volta para a bola na área e o jogador antecipa, ele acaba atingindo o jogador adversário. Então, como é que eu vou culpar um jogador por isso? Sabe? Não tem como. E enquanto ele esteve em campo, ele fez uma grande atuação, contribuiu muito, sabe? Então, ele tem todo o nosso carinho, todo o nosso apreço, né? E eu, por hábito, não fico justificando ou passando a responsabilidade ou colocando a culpa em ninguém. Nós temos que lamber nossas feridas nesse momento, saber o que nós podemos melhorar e que esse momento de dificuldade sirva de aprendizado, que certamente esse sentimento a gente vai guardar no peito aí para que futuramente, num outro momento de decisão, a gente possa, né, ter um resultado melhor. Thiago, ainda aqui à sua direita, né, pelo seu discurso, dá para mais ou menos entender que todos são responsáveis por essa eliminação, né? E a minha pergunta vai em cima... O responsável maior sou eu, sempre, o treinador. Claro. A minha pergunta vai em cima, por exemplo, da falta de tempo que vocês praticamente estão sentindo nesse começo de temporada, né? Viagem para a Florida Cup, volta, pouco tempo para treinar, jogos do Paulistão, viagem da pré-Libertadores, e a gente percebe também que é praticamente unanimidade, né? O pessoal não repensa já, até porque seria, entre aspas, na opinião de muita gente, uma covardia já repensar no seu trabalho, sendo que você chegou outro dia, né? Mas em que momento que dá para a gente cobrar o Thiago Nunes para mostrar aquele futebol que, por exemplo, você desempenhou no Atlético Paranaense nas últimas 2 temporadas, por favor? Olha, primeiro que não tem como fazer uma comparação com o trabalho realizado no ano passado ou no ano retrasado, nos últimos 3 anos lá no Atlético Paranaense, porque é um outro clube, é um outro momento, é uma outra condição, é um outro grupo de atletas. Então, não tem como traçar comparativos, né? Naturalmente, existe uma cobrança por resultado, porque lá nós tivemos resultados positivos, somos campeões e tudo mais. A cobrança ela existe pelo simples fato de você ser treinador do Corinthians.
Então, hoje estou o Thiago aqui, treinador do Corinthians, mas qualquer um que ocupa essa cadeira, ele é cobrado, né? E eu não me sinto incomodado com a cobrança, de maneira alguma. Até porque até o momento sempre tive o apoio restrito do grupo de jogadores, que é quem está diariamente comigo ali, e principalmente da direção também, né? Quando fui contratado, perguntei para a direção qual que era o objetivo da minha contratação. E o presidente Andrés foi muito claro, né? Falou que era para que pudéssemos mudar uma cultura de futebol e também que pudéssemos olhar para a formação, para jovens atletas, né? E isso a gente tem feito desde a minha chegada. Temos colocado vários jovens atletas para jogar, colocado jogadores que tiveram poucas oportunidades em outros momentos. Estamos tentando praticar um tipo de jogo que leva um tempo maior para que se aplique com mais naturalidade. E mesmo nessas oscilações, a gente tem tido boas performances. Temos criado boas chances de gol, temos criado situações de sermos melhores que o adversário a maior parte do tempo. Então, é um processo que leva tempo, né? Eu já falei algum tempo atrás que você precisa aí de, no mínimo, 20, 30, 40 jogos, que é algo que pode parecer até engraçado se pensando no futebol brasileiro, né? Mas para a gente conseguir criar uma cultura de jogo, encaixar melhor os jogadores, daqui a pouco entender quem vai realmente fazer parte desse elenco até o final da temporada, isso leva um certo tempo e a gente precisa desse tempo para fazer as coisas acontecerem bem. Vida dura, hein, Thiago Nunes? Realmente, quando essas comparações começam a acontecer, olha, a minha vida lá no Atlético era assim, a minha vida aqui no Corinthians é assim. É uma situação que, como ele disse, né, ele já sabia que ia ser muito mais pressionado no Corinthians do que era no Atlético Paranaense. Lógico, ele tinha essa certeza, porque são universos completamente diferentes. E lá no Atlético foi o início de carreira dele como treinador de futebol profissional. Lógico, ele veio credenciado, ele veio campeão de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, mas a realidade corintiana é outra, o nível de exigência é outro e é muito superior. Então agora ele já sentiu o primeiro golpe, né? Uma eliminação de Libertadores. Praticamente é um dos objetivos do ano do Corinthians que foi por terra. Claro que ainda tem o Campeonato Paulista, por sinal a ficha já volta, porque sábado tem clássico diante do São Paulo. O Corinthians tem que pensar no caminho do Campeonato Paulista. O Corinthians tem pela frente o Campeonato Brasileiro, no segundo semestre entra já nas oitavas de final da Copa do Brasil, ou seja, tem 3 competições importantes pela frente, né? Não dá para esperar outra coisa diferente. Vida que segue, torcida do Corinthians, não se desanime. Thiago Nunes, as responsabilidades continuam aí pela frente. Bom, dando um tempinho na bola, eu quero fazer um registro muito importante. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Rádio. O rádio, o maior veículo de comunicação de massa de todos os tempos. Dia 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. Fica aqui a nossa homenagem. Nós hoje estamos aqui na televisão, mas eu, como profissional do jornalismo, sou formado dentro do rádio. E são 35 anos envergando microfones de várias emissoras de rádio, aqui na região metropolitana de Campinas, lá em Santos, na Baixada, na capital paulista, nesse interiorzão de São Paulo, em outros estados brasileiros, e quase todo o conhecimento que tenho devo ao rádio. Claro, já passei por outros veículos, pelo impresso, pela internet, hoje também aqui na televisão, mas tenho um carinho enorme e um amor muito grande pelo rádio enquanto veículo de comunicação. Então fica o registro e os parabéns a todos aqueles que fazem do rádio, repito, o maior veículo de comunicação de massa de todos os tempos. Absolutamente imbatível, que não morrer, está migrando e jamais morrerá. O Resenha da Bola vai para um pequeno intervalo e volta já já com muito mais gols para você. Não saia daí.